Então, pessoal, vamos continuar a nossa segunda parte da nossa aula de processo inflamatório. E a gente já viu algumas das características do processo inflamatório, né? A gente viu que o processo inflamatório é um processo bom, necessário para o nosso organismo isolar algum agente agressivo e depois eliminar, né? Essa eliminação pode ser rápida, essa eliminação pode ser mais demorada, ou essa eliminação pode até não acontecer e o organismo passar a conviver com aquele objeto estranho, com aquele elemento estranho ao nosso corpo, tá bom? Então a gente vai ver, vai continuar a partir de onde a gente parou. A gente já viu, por exemplo, que um dos sinais cardinais da inflamação é o calor, né? Calor que é o aumento de temperatura, local ou sistêmica. O aumento de temperatura local é devido ao aumento, né, do fluxo sanguíneo local. Acontece vasodilatação, fazendo com que passe, né, chegue ali uma maior quantidade de sangue. Da mesma forma, o rubor. Na hora que a gente tem um aumento no fluxo sanguíneo local, nós vamos ter uma vermelhidão naquela área. O inchaço ele é devido ao edema, ao acúmulo de líquido. Uma vez que acontece vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, nós estaremos diante de uma maior saída de líquido rico em proteínas de dentro dos vasos. Isso vai gerar o acúmulo de líquido no meio extravascular. A dor está relacionada a mediadores químicos que são produzidos no ambiente inflamatório e a perda da função é consequência de tudo o que está acontecendo naquele tecido. Não foi isso que nós vimos? Então, vamos continuar a nossa conversa, pois a gente já viu, né, essas características até agora. E também já vimos que a inflamação é, então, uma resposta importante para o nosso organismo. É a tentativa de nos defender de agentes agressores e quase sempre a gente tem uma resolução muito boa. Tão boa e ele tem ou esse processo é um processo que faz uma retroalimentação, os mediadores químicos gerados, eles geram mais e mais resposta, que às vezes a gente precisa até tomar anti-inflamatório, né, para diminuir um pouco esses efeitos que são gerados nessa tentativa do organismo nos defender. Na maioria das vezes, a resposta inflamatória ela é muito eficaz, pois em poucos dias ela quase sempre elimina aquele agente flogógeno e resolve o nosso problema. Nós vimos também que após uma agressão, mediadores químicos eles são liberados e induzem localmente a vasodilatação. E esses vasos, ao se dilatarem, eles permitem a saída tanto de células sanguíneas quanto de proteínas plasmáticas. E uma vez nos tecidos, essas células elas se locomovem até o foco inflamatório, lugar onde devem destruir o agente flogógeno. Todo mundo lembra de tudo isso? Vamos continuar então nossa história. Vamos relembrar o que nós já estudamos utilizando esta figurinha, tá bom? A gente tem aqui a ação de agentes flogógenos, que podem ser micro-organismos, que podem ser tecido necrosado, intencionalmente ou não, que podem ser a presença de corpos estranhos, né? E a gente viu que nós temos células sentinelas, que têm a função de reconhecer esses tecidos errados, essas moléculas danosas, e eles liberam mediadores químicos para os vasos. Esses mediadores químicos vão ter principalmente uma ação inicial de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. E esse aumento da permeabilidade vascular vai permitir a saída de células lá para onde está o agente flogógeno e proteínas plasmáticas bastante ricas e líquido bastante rico em proteínas plasmáticas, né? E essas proteínas plasmáticas, uma vez nos tecidos, acumulando-se nos tecidos, vão atrair água, vão atrair líquido, né? E formar o edema. E a gente viu também que a saída dessas células de dentro dos vasos para fora chama-se quimiotaxia, e é um processo que envolve a expressão de moléculas de adesão, é um processo que envolve uma intensa atividade do citoesqueleto celular para passar, né, pelo vaso, e envolve também um processo de atração química por quimioatraentes, tá bom?
Então, uma vez nos tecidos, os leucócitos eles devem migrar até o foco inflamatório. E lá, chegando, a função é destruir esse agente flogógeno por fagocitose, o principal mecanismo por fagocitose. A fagocitose, então, começa com o reconhecimento daquela partícula que precisa ser fagocitada pelo leucócito. E esse processo, a gente já viu na nossa aula número 1, ele é facilitado pela opsonização. Lembram da opsonização, que é o revestimento daquela partícula a ser fagocitada, principalmente, especialmente por esses dois tipos de proteína, uma proteína C3b do sistema complemento e imunoglobulina G. Voltando àquela figurinha que a gente viu na nossa aula número 1, voltem lá para dar uma assistida quem não assistiu ainda, tá? A primeira parte da nossa aula, a gente viu essa imagem que nos mostra esse processo aqui de opsonização, tá? Aqui a gente tem anticorpos e eles podem neutralizar o agente flogógeno através de opsonização, através de neutralização ou de aglutinação. Nesse caso aqui é a opsonização. E então a gente vê aqui um fagócito e ele tem receptores para reconhecer essa região do anticorpo. E isso vai facilitar o engolfamento, né? O englobamento. Esse reconhecimento facilita o processo de fagocitose. E é aqui dentro onde ocorrerá a destruição daquela partícula a ser fagocitada. Aquela partícula que já foi fagocitada, no caso. Vamos usar então essa ilustração para ter uma visão mais aproximada desse processo. Aqui a gente pode ver que no processo dessa fagocitose do agente flogógeno, a gente tem que a primeira etapa é a identificação daquela partícula que precisa ser fagocitada e a sua fixação. Aqui a gente tem um micro-organismo, né, revestido por opsoninas e nós temos receptores na membrana dos fagócitos que vão reconhecer, então vão otimizar aquele processo. Então, a gente vai ter a fixação do fagócito da partícula que vai ser fagocitada na membrana do fagócito e a imersão dele na membrana. A membrana vai, então, se fechar em torno daquele micro-organismo, né, engolfando aquele micro-organismo, englobando aquele micro-organismo. E aí, então, a partícula já está completamente inserida dentro do fagócito. A partir daqui, essa estrutura vai ser chamada de fagossoma. Ao fagossoma vai ser fundido o lisossoma. Lembram do lisossoma, que é uma organela rica, né, em vários tipos de enzimas digestivas, degradativas e radicais livres. E vai haver, então, a fusão do fagossoma com o lisossoma e chama-se essa estrutura de fagolisossoma. E é aqui, dentro dessa estrutura do fagolisossoma, que as enzimas lisossomais e os radicais livres presentes vão agir no fagócito, né, na partícula que foi fagocitada, para promover a degradação daqueles micro-organismos, tá bom? Então, primeira etapa, o reconhecimento e fixação. O que é que acontece? Após a ligação de uma destas opsonidas, C3b ou IgG, à superfície-alvo, o fagócito reconhece aquela partícula estranha, fixando-se a ela através dos receptores para as opsoninas. Em seguida, ocorrerá a ingestão. O leucócito, então, ele emite pseudópodes que envolvem a partícula-alvo até que esta esteja completamente envolvida, originando um vacúolo denominado fagossoma. Na verdade, a gente tem algumas situações em que ocorre a imersão, em que é como se fosse a membrana se fechando de uma forma mais passiva, e também temos a emissão ativa de pseudópodes que envolvem a partícula-alvo, até que ela esteja completamente envolvida. E a partir daqui, essa partícula que foi envolvida vai se chamar de fagossoma. Grânulos lisossomais, então, migram para esse ponto da célula e se fundem com o fagossoma, formando o fagolisossoma.
Uma vez fundido o lisossomo com o fagossomo, formando o fagolisossomo, acontecerá no seu interior a degranulação. A degranulação, então, é a liberação do conteúdo enzimático que tem dentro do lisossomo. Enzimas tais como lisozima, elastase, colagenase, fosfatase alcalina, dentre outras, são liberadas no fagolisossomo com função de destruição daquela partícula englobada. E juntamente com a ação das enzimas, que nós já vimos, lisossomais, nós temos a geração de radicais livres de oxigênio e nitrogênio no interior desse fagolisossomo. E esses radicais livres, eles têm um elevado poder bactericida, eles são moléculas instáveis, eles são moléculas que precisam se estabilizar e, por isso, fazem, né, reação com variados macromoléculas celulares, de forma que ajuda no processo de destruição da partícula que foi fagocitada. Quando o agente flogógeno ele consegue ser eliminado durante esse processo de inflamação aguda, nas primeiras horas, né, desde o seu início, o processo se resolve e os tecidos voltam ao seu normal. Os mediadores químicos, né, que estavam ali gerando vasodilatação, aumento de permeabilidade, dor, eles são neutralizados. O edema, ele vai ser reabsorvido e o fluxo e o calibre dos vasos vão ser normalizados. Só que nem sempre isso acontece. Se o agente flogógeno, ele for um agente muito tóxico ou a destruição tecidual ela for bastante extensa ou bastante intensa, o organismo ele vai precisar de mais tempo para eliminar o agente ou organizar os mecanismos para que o nosso organismo possa conviver com aquele agente no tecido para sempre, né? A inflamação, então, ela passará a ser uma inflamação crônica, tá bom? Às vezes, quando a gente é de baixa toxicidade desde o início, a inflamação ela já começa com uma inflamação crônica, tá? Só que na grande parte das vezes a gente tem um processo de inflamação aguda seguido por uma cronificação, quando o agente etiológico ou agente flogógeno não pode ser completamente eliminado ou demora um pouco mais. Então, vamos considerar juntos aqui os possíveis desfechos de um processo inflamatório. A inflamação aguda, ela pode, então, se resolver das seguintes formas. Primeiro, pode haver uma resolução completa daquele quadro, o agente flogógeno foi eliminado, os tecidos localmente estão voltando ao normal. Pode ocorrer uma fibrose naquele tecido, quando o tecido ele não tem uma capacidade regenerativa boa, própria, ele vai ser substituído, aquela área danificada será substituída por um tecido conjuntivo fibroso. Ou uma terceira opção é a cronificação, que é a progressão para uma inflamação crônica localmente falando, tá bom? Como é a resolução completa? A resolução completa de um processo de uma inflamação aguda termina com a restauração do local da inflamação aguda ao normal, isso é, o edema é removido, o líquido do edema é removido, a remoção daqueles corpos estranhos ou restos necróticos, a neutralização ou a decomposição dos mediadores químicos, haverá a normalização da permeabilidade dos vasos, não vai sair mais tanto líquido, não vai mais sair leucócitos com proteínas, isso tudo vai acabar, tá bom? E geralmente acontece quando a lesão ela é limitada ou breve ou quando há pouca destruição tecidual. Pode ocorrer também uma fibrose no local. E isso acontece geralmente quando há uma grande destruição tecidual. E em tecidos que não têm capacidade regenerativa. A gente vê, por exemplo, músculo estriado, né? Não tem capacidade regenerativa. Se a gente tem uma grande destruição tecidual ali num ambiente que não tem capacidade de regenerar, aquele tecido destruído, então, vai ser substituído por um tecido conjuntivo fibroso, tá bom? É comum também quando acontece uma grande deposição de fibrina no meio extravascular. Ocorrerá, então, o fibrosamento daquela região. E outra situação que ocorre é quando
o nosso organismo. O organismo não resolveu o problema daquela agressão, não destruiu o agente flogógeno. O agente flogógeno é de alta toxicidade, ele persistiu ou persistiu a presença de um corpo estranho. Então, o processo ele deixa de ser um processo agudo e passa a ser um processo crônico. Ocorre a transição de inflamação aguda para inflamação crônica, tá bom? E essa cronificação envolve a substituição de alguns elementos celulares, tá? Como eu falei antes, lá na nossa primeira aula, na maioria das vezes, as primeiras células que atuam num processo inflamatório são os neutrófilos, né? A gente viu que eles estão em grande quantidade no sangue, que eles são altamente responsivos aos estímulos quimiotáticos, eles têm uma alta capacidade de locomoção, de diapedese. Mas em algumas ocasiões específicas, a resposta inflamatória inicial é feita diretamente por macrófagos e linfócitos, tá? Mas se a gente tem uma transição de inflamação aguda para inflamação crônica, nós teremos a substituição das principais células que atuam no início, que são os neutrófilos, por outras, principalmente macrófagos e linfócitos. O neutrófilo tem todas aquelas boas características que fazem dele a célula principal, né, a primeira linha de defesa do organismo num processo inflamatório ordinário, só que ela tem uma meia-vida, o neutrófilo ele tem uma meia-vida curta, cerca de 48 horas. E por isso, se um agente for de maior toxicidade, se for um corpo estranho, se for um processo maior e mais complexo, os neutrófilos, então, eles serão substituídos por outras células que vão continuar o processo de defesa e a tentativa de destruição do agente flogógeno, tá bom? Na inflamação crônica, então, teremos uma maior quantidade de macrófagos. Macrófagos, eles são chamados de monócitos quando estão dentro dos vasos. Então, quando eles saem dos vasos, eles se diferenciam, eles amadurecem e se diferenciam em macrófagos. E eles têm uma longa vida, né, nos tecidos periféricos. Então, haverá uma maior quantidade de macrófagos e linfócitos no ambiente inflamatório, tá bom? Vamos ver algumas diferenças entre a inflamação aguda e a inflamação crônica. Algumas diferenças que a gente pode citar, assim, de início. Na inflamação aguda, nós temos a predominância de fenômenos exudativos, isto é, de saída de células e líquido dos vasos para o meio extravascular. Nós temos também que os sinais cardinais eles são mais intensos, a dor, o calor, o rubor e o tumor, o aumento de volume, eles são mais intensos. E nós temos que as células predominantes, na maioria das vezes, são os neutrófilos. Enquanto que na inflamação crônica, consertem aí, tá? Enquanto que na inflamação crônica, nós temos a predominância de fenômenos proliferativos, isso é, já não está saindo tantas coisas de dentro dos vasos. Aqui a gente tem já uma tentativa de reparação, de produção de tecido colagênico, uma reparação, uma limpeza naquela área, tá bom? Os sinais cardinais eles já estão atenuados, os mediadores químicos eles já são em menor proporção e nós temos que as células predominantes na maioria das vezes são linfócitos e macrófagos. A inflamação crônica, então, ela se caracteriza por ser uma inflamação prolongada, podendo durar semanas ou meses, na qual existe uma inflamação ativa, existe uma destruição tecidual acontecendo, só que concomitantemente já há uma tentativa de reparar aqueles danos daquela destruição. Tudo ali presente, tá bom? Pode resultar, então, da não resolução de uma inflamação aguda. Aqui tá errado, então aguda, tá certo? Ou pode já começar como uma inflamação crônica, tá? E de baixa toxicidade desde o início. Geralmente, quando a gente flogógeno é de baixa intensidade, ela já começa como inflamação crônica desde o início, tá bom? Os linfócitos, eles são células, né? Que aqui a gente vê uma fotomicrografia do livro do Junqueira, tá? Não coloquei aqui a fonte, mas é do livro do Junqueira.
Eles são células muito bonitas, grandes, com o núcleo ocupando quase todo o citoplasma. Os linfócitos, eles migram para os locais da inflamação, atraídos por fatores quimiotáticos também, e produzem uma grande quantidade de mediadores químicos que atuam no processo inflamatório, que atuam nos processos de defesa e que recrutam e ativam macrófagos e neutrófilos para atuarem como fagócitos, né? Para a limpeza daquele tecido destruído, inflamado, necrosado, tá bom? Então, todas as bolsas, a gente poderia passar um dia aqui falando dos linfócitos, né? De todas as funções dele no processo inflamatório, nos processos imunológicos de defesa. Mas aqui a gente tem um papel fundamental diretamente nesse processo que a gente está falando, no processo da inflamação crônica. Recrutar e ativar, produzir grande quantidade de citocinas, né, de mediadores químicos, e que recrutam e ativam macrófagos e neutrófilos para atuarem sobre o agente flogógeno e sobre a reparação do tecido que está danificado. Já os macrófagos, eles são as principais células da inflamação crônica e eles sobrevivem nos tecidos por vários meses ou anos, né? Quando estão dentro dos vasos, eles são chamados de monócitos. Quando saem dos vasos, eles então precisam ser ativados. Como assim? Eles aumentam de tamanho, eles aumentam o conteúdo dos lisossomos, porque os lisossomos vão ser as organelas que vão, né, lembram lá, se fundir com o fagossomo, formando fagolisossomo e promovendo a destruição daquele agente. Então, quando a gente tem um ambiente de destruição tecidual, quando a gente tem necrose, quando a gente tem tecido morto, a gente precisa limpar aquela região. E são os macrófagos que vão ter essa principal função, né, de pegar essas moléculas alteradas, reconhecê-las, ingeri-las e degradá-las, tá bom? Também eu queria chamar a atenção que no ambiente da inflamação crônica nós podemos ter, dependendo do agente flogógeno, da natureza do agente flogógeno, nós podemos ter uma grande quantidade também de plasmócitos. Plasmócitos são essas células que elas são derivadas dos linfócitos e elas têm essa bolsa, esse halo esbranquiçado, esse halo perinuclear, né, ao lado do núcleo, essa bolsa, tá bom? Onde são produzidas grandes quantidades de anticorpos. Então, são células derivadas dos linfócitos B que se especializaram na produção de anticorpos contra alguns tipos de agentes agressores, tá bom? Contra determinados micro-organismos e contra determinadas proteínas teciduais alteradas. Vamos tentar deixar claro, então, o seguinte. A inflamação crônica, ela quase sempre se estabelece depois de um período de inflamação aguda, tá? Em alguns casos, não, ela já é crônica desde o início. Só que, na grande parte das vezes, ela se estabelece após um processo de inflamação aguda, onde não houve a destruição completa do agente flogógeno. Então, neste caso, outras células precisam ser recrutadas para o foco do local inflamatório, que a gente viu que são principalmente os macrófagos e os linfócitos. Conferem? Nós podemos ainda distinguir dois padrões de inflamação crônica, que são a inflamação crônica granulomatosa e a inflamação crônica não granulomatosa, que a gente vai ver a diferença a partir de agora. O padrão crônico não granulomatoso, que é o mais comum, acontece quando nós temos uma coleção, um infiltrado inflamatório não compactado, tá bom? Por exemplo, deixa eu dar o exemplo da gengivite, que é uma inflamação que a gente pode, um tecido inflamado que a gente pode, assim, ver claramente, né, macroscopicamente, que é o tecido gengival inflamado. Vocês estão vendo que aqui a gente tem essa biomassa branquinha, né, amarelada, que é o biofilme dentário, que antigamente se chamava de placa bacteriana, lembram? E a gente tá vendo aqui que essa pessoa tem uma higiene oral ruim,
tá bom? A gente vê aqui, olha, o biofilme aqui, vê biofilme aqui, biofilme acumulado aqui. E nós conseguimos ver um padrão de vermelhidão, né? De rubor e de edema. Olha como aqui está inchado, olha como aqui está inchado e edemaciado, né? Olha aqui embaixo, como aqui está inchado e edemaciado, e uma grande coleção aqui, ó, de biofilme dentário. O biofilme dentário é um acúmulo, então, de bactérias que formam uma placa, e essas bactérias aqui, elas ficam produzindo variados tipos de toxina, que eles fazem mal, eles danificam tanto o tecido duro dentário quanto o tecido mole gengival, gerando o padrão que a gente conhece, dor, calor, rubor e tumor, tá certo? E aí, quando se faz uma lâmina desse tecido gengival, a gente tem aqui, olha, o tecido epitelial queratinizado e a gente tem aqui um infiltrado no tecido conjuntivo subjacente, um grande infiltrado inflamatório. Se a gente visse maior aumento, a gente ia ver que aqui a gente tem uma grande quantidade de linfócitos, de macrófagos e, por vezes, também plasmócitos, tá? Então, a gente tem uma coleção espalhada de células inflamatórias, tá certo? Diferentemente do padrão granulomatoso. No granulomatoso, a gente vê uma coleção compacta de células, geralmente até mesmo muitas vezes formando um tecido conjuntivo encapsulado na tentativa de isolar aquelas células inflamatórias. Olha só onde estão apontadas essas setas, né? Uma coleção espalhada, uma coleção dispersa de células inflamatórias. Observa-se a presença de um intenso infiltrado inflamatório composto por células da inflamação crônica, principalmente linfócitos e macrófagos, de forma dispersa por todo o tecido conjuntivo. Já na inflamação crônica granulomatosa, nós temos um padrão diferente. Nós temos uma coleção compacta, uma forma de inflamação crônica composta por uma coleção de células mononucleares, tá? Macrófagos e linfócitos, organizadas não de uma forma dispersa, mas organizadas de uma forma compacta, com formação de uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, muitas vezes, na tentativa de isolar aquele agente flogógeno ou aquele corpo estranho que estão ali, que o nosso organismo está lutando contra ele, mas muitas vezes não é capaz de destruí-lo totalmente. Então, a gente tem uma região fibrosada, a gente tem um intenso infiltrado inflamatório mononuclear, a gente tem algumas células gigantes, como vocês podem ver, e um tecido conjuntivo fibroso, como se fosse uma tentativa do organismo de isolar aquela região. Então, essa coleção compacta de células chama-se granuloma. E existem algumas doenças que são doenças granulomatosas, como a sífilis, né, causada pelo treponema pálido, é uma doença granulomatosa. E no granuloma, nós encontramos algumas células especiais, tá? Por exemplo, nós encontramos esse tipo de célula gigante chamado de célula de Langerhans, que indica que aquele granuloma, ele tem uma origem infecciosa. Então, a célula de Langerhans mostra núcleos, né, espalhados, núcleos em disposição, é uma célula multinuclear, cujos núcleos estão dispostos perifericamente. Ao contrário desse outro tipo de célula gigante, que é a célula gigante tipo corpo estranho, que parece ser uma fusão de macrófagos. Então, no granuloma, nós podemos ter células também tipo corpo estranho, indicando que o granuloma se formou devido a um estímulo flogógeno de um corpo estranho, por exemplo, fios de sutura, próteses de silicone, farpas, espinhos, dentre outros exemplos, né, de corpos estranhos, projéteis de bala perdida. Tudo isso vai gerar a formação de uma compactação de células e a fusão de células, como se fosse um super macrófago tentando digerir aquele corpo estranho e, obviamente, quase sempre sem sucesso, né? Existem, então, algumas doenças que são muito conhecidas por nós, que são chamadas, como eu já citei, de doenças granulomatosas. Um exemplo é a sífilis, né? Nessa doença que é causada pelo treponema pálido, agente causador da sífilis, ele provoca uma lesão tecidual e ele não pode ser eliminado pelas células da inflamação aguda,
transformando-se numa inflamação crônica e formando granulomas. Nós temos algumas etapas, algumas fases da sífilis, né? E nessas fases locais e sistêmicas, a formação de granulomas pelo corpo. Também a tuberculose, a hanseníase são conhecidas doenças granulomatosas. Bem, pessoal, então eu espero que vocês tenham aproveitado esse pontapé inicial que a gente deu aqui sobre o processo inflamatório, porque é bastante vasto. A gente precisa conhecer os mediadores químicos para que a gente possa entender os anti-inflamatórios, tá bom? E essas informações que foram dadas são informações básicas e principalmente informações dadas sobre inflamação local. A inflamação ela pode tomar proporções sistêmicas devastadoras, né, que podem levar uma pessoa a óbito quando a gente tem uma tempestade, né, de mediadores químicos, de citocinas, que retroalimentam o sistema inflamatório e tornam ele, por vezes, incontrolável. Não incontrolável porque nós temos ótimas medicações, né, mas que os seus efeitos são efeitos muito grandes, tá bom? A gente vai fazer algumas pesquisas complementares que vão estar na nossa plataforma de ensino, de atividades, tá bom? E vocês vão pesquisar, colocar lá, que são informações complementares ao que a gente viu até agora, ok?